de advogado do diabo. Pois não, isso é muito bom, porque fica mais... O general Tomás Paiva, que hoje é comandante do Exército, ele foi ajudante de ordens do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi, eu trabalhei com o Fernando Henrique. Pouca gente sabe disso, porque ele cumpriu as suas obrigações. Como vem cumprindo, os ajudantes de ordem, todos os presidentes tiveram ajudante de ordem. O coronel Mauro Cid, como ajudante de ordens, ele acionou os seus auxiliares para reaver joias que a Receita Federal tinha apreendido na base da carteirada. Ele fraudou cartões de vacina, ele travou diálogos golpistas, está tudo registrado no seu telefone. Ainda assim, ele vem sendo tratado como um oficial convencional. Ainda outro dia esteve depondo na CPI, fardado, como se nada tivesse sido descoberto sobre ele. O que eu queria lhe perguntar é se a regra geral não deveria ser submetida a uma análise num caso específico como esse, porque fica parecendo que as Forças Armadas estão agindo com uma certa cumplicidade com alguém que não merece essa cumplicidade. Assim. Nós temos a nossa legislação e não pode ser diferente, né? Primeiro, a presunção de inocência. A gente não pode dizer que ele é um mau elemento, porque ele não foi condenado ainda. Temos que esperar todo o devido processo legal. Isso é previsto constitucionalmente. Ele tem as sanções, ele deixou de pegar um comando que já estava designado por conta disso. Ele não pode ir para o exterior. Para que esse comando fosse retirado dele, teve que cair um comandante do Exército. Né? Mas foi tirado, porque é previsto ser tirado. Mas, presidente, tem uma coisa... ser tirado. Tem uma coisa que está acontecendo também, há uma pressão dos generais da reserva, por exemplo, porque o Cid também vem de família militar, né? Então o pai dele é general. E há uma pressão, por exemplo, de alguns generais da reserva no alto comando do Exército, nas forças, para tentar chegar ao Alexandre de Moraes, essa pressão de que essa prisão do Cid já estaria excessiva, de que ele poderia responder com tornozeleira eletrônica, esperar... Eu não conheço a fundamentação que o ministro Alexandre de Moraes, eu não li essa fundamentação. Acredito que ele tenha feito, porque tem que ter uma fundamentação por que aquele elemento está preso preventivamente. Então, essa fundamentação deve estar dito tudo. E eu tenho lido nas redes sociais que há essa pressão, que há e tal, mas isso eu não posso falar porque eu não tenho nada de oficial sobre esse assunto. Mas que realmente são tudo o que está sendo feito de uma maneira legal, dentro da legislação que nós temos hoje em vigor, e nós não podemos descumprir principalmente a nossa Constituição, princípio constitucional da presunção de inocência. Ele está sendo julgado, então tudo na sua determinada hora. Então não podemos... Como observador, ministro, o senhor achou adequado que ele comparecesse à CPI fardado? Olha, ele estava numa função privativamente de militares. Ele deve ter entendido, eu não sei o motivo, deve ter um motivo. Ele deve ter entendido... Até o Exército soltou uma nota, né, dizendo que orientou ele a que fosse fardado. Eu nem sabia dessa nota. No pressuposto mas eu acho de que como ele estava o crime que supostamente diz que ele cometeu ali nessa situação, ele foi então responder fardado. Olha, eu particularmente tenho um orgulho muito grande da minha parte, eu estava comentando antes, né? Eu sempre que vou ao Congresso Nacional, eu vou fardado, com muita honra, e sou muito bem recebido e tal. Se ele entendeu que, como ele estava numa função militar, entender. Eu não sabia que havia orientação do Exército nesse sentido. Mas agora, eu acho que não tem nada de... Não vejo um prejuízo para a força. O fato dele estar... Ele é o coronel, está sendo julgado e todo mundo está chamando Coronel Cid. Coronel Cid. Está fardado ou não, para mim, eu não vejo. Assim. Agora, a despeito de respeitar toda essa presunção de inocência, a troca de mensagens dele com um outro militar da ativa, falando em golpe, qual é a gravidade de trocas de mensagens com esse cunho? Olha, golpista? Essas redes sociais trouxe um mal para a nossa... terrível, né? Tanta coisa boa poderia ser para os nossos celulares, o mal que traz os nossos celulares. A pessoa hoje usa achando que está numa conversa de bar, ali sentado, escrevendo, achando que pode falar o que quer de qualquer pessoa, de qualquer tal. Então, eu vejo isso realmente tem que ser muito bem julgado. O problema do dolo, tudo isso tem que ser analisado com muita cautela, com muito cuidado, né? Então, o mal que
as redes sociais têm feito, poderia ser uma coisa excepcional. Por isso que eu acho que ela tem que ser normatizada. As redes sociais têm que ter limites. E isso o mundo inteiro está preocupado com isso. Não é só o Brasil que está preocupado com isso. Nós temos no Congresso Nacional já um projeto de lei que eu sei que a reação é muito grande, porque dizem, poxa, e a liberdade de expressão? A liberdade de expressão tem limites. Você não pode ficar falando mal do outro, você não pode estar cometendo crimes através daquele e tal. Então, por isso que essas redes sociais realmente trouxeram malefícios terríveis. E para nós, hoje em dia, julgarmos todos esses crimes cibernéticos é muito difícil, é muito complicado. A legislação ainda é muito fraca. Temos que legislar melhor sobre esse tema. Isso o Congresso Nacional, eu acho que está empenhado, o governo está empenhado, todos nós estamos empenhados nessa situação. Ministro,